Em 1966, a Dodge apresentava ao mundo o Dodge Charger. Os carros com motor M deram à marca Dodge um nome mais forte no mundo das corridas. Além do Charger, Challenger e Coronet também estavam mais cheios de potência no final dos anos 60. É sobre esse período da Dodge que vamos falar agora. Famoso pelo filme Bullitt e o seriado Os Gatões, o Charger colocou a Dodge no mapa dos muscle cars americanos. Talvez a mais antológica perseguição do cinema seja a do ator Steve McQueen a bordo de um Ford Mustang, seguido por um Dodge Charger RT, ambos de 1968. Logo McQueen inverte o jogo. O Mustang surge no retrovisor do Charger pouco antes de disparar em seu encalço pelas ladeiras de São Francisco. Se o Mustang dispensa apresentação, o Charger americano é mais conhecido por fãs da Dodge e do filme Bullitt no Brasil. Ao contrário do que pode supor um leigo, ele é bem distinto do Charger brasileiro, variação do Dart. O Charger americano era baseado no sedã intermediário Coronet, que surgiu na linha em 1966. 2 anos antes, a Pontiac, divisão GM, havia criado com o Tempest GTO a febre dos carros intermediários com motores V8, cada vez mais nervosos. Eram os muscle cars. O Charger surfava nessa onda. Seus faróis eram escondidos por um prolongamento da grade. Seguia o estilo fastback, sem colunas centrais, mas com largas colunas traseiras. Sob o capô, o básico vinha com um V8 5.2 de 318 polegadas, de 230 cavalos, mas havia o V8 5.9 361 de 265 cavalos, o V8 6.3 383 de 325 cavalos e o M426 de 7 litros e 425 cavalos. Um ano depois, o V8 440 Magnum de 7 litros oferecia a potência de 375 cavalos. Uma sutil curvatura nos paralamas suavizou o desenho e a coluna traseira ficou mais estreita. Nascia assim um clássico. O Charger RT da foto é de 1968, como o de Bullitt. O assento baixo e macio é típico dos Dodge. Os pedais são suaves, mas o acelerador é um pouco duro devido a... Quem conhece Dodge identifica o carro de olhos vendados, pelo cheiro do couro misturado ao da tapeçaria. Pouco mudaria em 1969, quando a grade foi dividida ao meio e lanternas retangulares substituíram as circulares duplas. A série 500 abria mão do alongamento das colunas traseiras e dos faróis cobertos para render mais aerodinâmica na NASCAR. Vinha com o motor V8 440 ou M426. Depois ganhou uma frente pontuda e um enorme aerofólio, que rendeu 320 km por hora de máxima e uma série de 505 carros de rua. Uma nova geração, com colunas largas na traseira, chegou para 1971. Restrições às emissões e a crise do petróleo de 73 tiraram da geração seguinte parte do brilho esportivo até o ano de 1978. A Dodge, antenada na onda dos Pony Cars, lançou seu Dodge Challenger em 1970. Projetada por Carl Cameron, o mesmo que havia criado o Charger, o carro chegava ao mercado na esteira da terceira geração do Plymouth Barracuda, outro ícone norte-americano. A posição desafiadora da Chrysler já podia ser vista na publicidade da época, onde ironizava o conceito de carro pônei tão bem explorado pela Ford com o Mustang. Este pônei tem cavalos, dizia o texto. Potência era o principal chamariz deste tipo de carro, mas o Challenger combinava a isso um desenho feliz.
trazia a série o DNA típico dos musculosos, com frente longa, habitáculo recuado e traseira curta. Os faróis duplos circulares de cada lado e a grade de contorno cromado, em fundo preto, eram recuados em relação à carroceria. O para-choque cromado e discreto estava incorporado ao desenho. A lateral era limpa, com maçanetas embutidas em um vinco discreto em toda a sua extensão que criava, junto à janela traseira, a ondulação típica do estilo garrafa de Coca-Cola. A traseira repetia o estilo frontal, com as lanternas longas e afiladas recuadas em relação à carroceria e para-choque também cromado. Interessante notar que a grade do Challenger foi reaproveitada de um conceito do próprio Cameron para uma versão do Charger movida por turbina. Por dentro, a filosofia do menos é mais vigorava. Nada de excessos, painel enxuto, com os mostradores circulares à frente do motorista e conforto mediano, além do acabamento simples. Já a parte mecânica era tradicional, com suspensão independente, à frente com barras de torção e eixo rígido na traseira com feixes de mola. Com relação aos motores, o novo carro estava bem servido, podendo usar o que havia na prateleira da Chrysler. De entrada havia o modesto 6 cilindros em linha, Slat Six, em alusão à montagem inclinada, que permitia um capô mais baixo, de 3,2 litros, 198 polegadas, com potência bruta de 101 cavalos. Na sequência, outro 6, agora com 3,7 litros e 145 cavalos. E mais adiante um V8, de 5,2 litros, o 318 igual nós temos aqui no nosso nacional, equipado com carburador de corpo duplo que rendia 233 cavalos. Havia também o de 5,6 litros, 340 polegadas, um carburador de corpo quádruplo que rendia 278 cavalos, da mesma série aliado 318. Já o de 6,3 litros 383 rendia 334 cavalos. Em teste da revista Popular Mechanics, o Challenger com motor 340 foi elogiado pela aceleração respeitável, indo de 0 a 96 km por hora em menos de 7 segundos, a estabilidade, o baixo nível de ruídos aerodinâmicos e o interior espaçoso, com bancos dianteiros com muito conforto e painel bem equipado. Uma crítica foi feita à relação do eixo traseiro da versão, que o deixava mais ruidoso e gastador. A versão RT era equipada com o poderoso V8 383 Magnum, que entregava 340 cavalos e 58,7 kgfm, e recomendava o uso de gasolina de maior octanagem e câmbio manual de 3 marchas. Alguns nomes são tão emblemáticos na história da Chrysler Corporation que denominaram gerações distintas de carros. É o caso do Coronet, feito pela divisão Dodge entre os anos 40 e 70. O nome representava uma pequena coroa usada pela nobreza, mostrando-se apropriado ao longo de suas 2 gerações. Sua primeira aparição ocorreu em 1949, como o mais sofisticado dos Dodges. Era o primeiro modelo desenhado no pós-guerra, com versões de 2 e 4 portas, nas carrocerias coupé, sedã e perua. Marcou época com o lendário V8 Red Ram, do modelo 1953 com 4 litros, e câmaras hemisféricas que rendiam 140 cavalos. E tão avançado foi um dos Dodges mais memoráveis até sair de linha em 59. O Coronet voltaria apenas em 65, como intermediário entre os populares Dart e os grandalhões Custom 880 e Polara. Estilizado no ano seguinte, o Coronet serviu de base a outra lenda, o Charger, imortalizado pela carroceria de 2 portas sem coluna central e traseira fastback, com a linha do teto incorporada ao 3º volume. Em 1967, o Charger seguia o modelo independente, enquanto o Coronet ganhava a temida versão RT. O RT trazia um V8 7.2 de bloco grande e 375 cavalos, com câmbio automático de 3 marchas ou manual de 4. O sedutor modelo 68 trazia a contemporânea linha de cintura garrafa de Coca-Cola e deu origem a outro modelo independente, o Dodge Super Bee, com V8 6.3 de 335 cavalos. Era mais barato que o Coronet RT, mas tinha um interior requintado, fazendo dele uma opção luxuosa do seu primo pobre, o Plymouth Road Honey. O V8 Big Block saltou para 390 cavalos em 1969, com os 3 carburadores de corpo duplo six-pack, identificados pela presença de enorme tomada de ar sobre o capô. A agressiva linha 1970 marcou o último ano da versão RT em coupé e conversível. A linha 1971 selou o fim das versões esportivas,
mas não da alta performance. O V8 6.3 Big Block de 300 cavalos era o favorito das forças policiais, mesmo comparado ao enorme Dodge Polara e seu V8 de 7,2 litros. O Coupé voltaria em 75, mas o Coronet, já na sétima geração, foi descontinuado no ano seguinte, para nunca mais voltar.